Olá pessoal, resolvi fazer uma videoaula, na verdade, sobre os analisadores ascendentes, para ajudar um pouco na disciplina. Então vamos lá, vou mostrar como é que vamos construir um analisador SLR, que é o que é esperado para essa disciplina. Primeiramente, vamos relembrar a estrutura do analisador SLR. O analisador SLR, ele trabalha com algoritmo, então que a gente vai ver no final, que eu já passei para vocês em aula. Ele usa a estrutura da pilha para armazenar os estados para o qual ele passa, valendo então a entrada, e trabalha com duas tabelas, a tabela de ação e a tabela GoTo, para gerar a saída. Essa videoaula vai focar em como construir a tabela ação e a tabela GoTo. O algoritmo é bem simples, vocês vão ver como ele é feito. E ele é muito parecido com o analisador preditivo que a gente já estudou, mas o analisador ascendente, como eu já falei, ele faz o processo de redução em vez do processo de derivação. E ele simula uma derivação mais à direita. Então, ele tem essas diferenças lá para o analisador preditivo. Então, a gente vai trabalhar com a tabela de ação e a tabela GoTo. Como construir essas duas tabelas? Elas vão servir para a tomada de decisão do analisador quando ele deve fazer um shift, ou seja, empilhar algum estado na pilha, ou quando ele deve fazer uma redução, para ele tentar chegar ao símbolo inicial da gramática. Para essa videoaula, vamos considerar a seguinte linguagem. Eu vou fazer uma gramática para essa linguagem aqui. A na N, C, B na N. Em geral, a maioria das linguagens que serão definidas por um algoritmo, por algum programa que vai ser construído, vão trabalhar nessa estrutura. A na N, C, B na N. Ou seja, uma linguagem balanceada, onde eu sempre vou poder substituir o que tem aqui no meio por alguma outra coisa. A gramática é bem simples, então ela tem duas produções, para facilitar aqui no desenvolvimento da apresentação. Então, ela tem essa produção primeira que é S, pode derivar A, S, B, ou S pode derivar um C. Para a criação da tabelação, a gente vai desenvolver um autômato finito determinístico. Inicialmente, a primeira etapa é criar uma versão estendida da gramática. Na verdade, é só incluir uma nova produção, essa gramática, aqui representado pelo S', que deriva S, para facilitar para o analisador, para quando ele vai tomar a decisão que ele aceita ou não a linguagem. Então, essa produção ela é simplesmente para isso, só para facilitar para o momento de ele saber quando ele tem que aceitar ou não. E aí, com essa versão da gramática estendida, que a gente vai criar o nosso autômato, que vai nos guiar para a tomada de decisão de quando o analisador deve fazer a redução ou ele deve empilhar. Como é que é criado esse autômato? Bom, primeiro a gente cria um autômato finito não determinístico, que eu vou mostrar aqui, depois a gente converte ele para um determinístico, né? E para fazer isso, a gente vai primeiro identificar os itens dos autômatos LR. O que é isso? Os itens dos autômatos são, na verdade, as produções da nossa gramática com um ponto em algum lugar. Então, aqui, por exemplo, para essa produção aqui, S deriva A, S, B, eu tenho esse conjunto de itens aqui. O S, A, S, B com um ponto no início, depois movendo o ponto uma casa, depois próxima casa e no final o ponto lá no final, no último elemento. Esse momento aqui, nessa posição aqui, é quando o analisador vai fazer a redução. Então, quando o ponto aparece no final da produção, é o momento dele fazer a redução. Quando o ponto aparece intermediário, né, em outra posição, ele vai fazer um shift, ou seja, ele vai transferir aquele estado para a pilha. Então, o primeiro passo, para criar, a gente vai primeiro, então, construir, identificar todos os itens, para depois a gente criar o nosso autômato. E as transições desse autômato, elas vão ser a identificação dos elementos que fazem parte da produção para poder chegar e fazer a redução para o símbolo inicial. Então, por exemplo,
para eu sair desse item aqui, S.A, para eu ir para o SA ponto, eu tenho que ver algum A na minha entrada, né? Então, aí eu vou poder mover para esse próximo item. Então, esse aqui vai ser a minha transição. Então, meu elemento de transição é o A, que vai me mover para o próximo item e assim por diante. Então, eu começo aqui, o primeiro item do meu autômato vai ser aquela versão estendida da gramática. Então, S é apóstrofo, né, que deriva um S ponto. Então, esse aqui vai ser o estado inicial do meu autômato, estado 0. E depois que eu ver um S, né, então, aqui nesse momento eu não vi nada ainda, mas eu espero ver um S. Quando eu ver um S, então aí eu vou para essa transição aqui, né, onde tem um ponto no final, e aí nesse momento eu sei que eu posso aceitar. Outra transição que eu posso ter, né, o outro item, então começa ali com S, com a sua produção com um ponto no início. Nessa fase aqui, eu não sei ainda o que pode estar sendo visto na entrada ou não. Então, nesse momento aqui, essas transições, elas feitas com epsilon, né? Então, são transições espontâneas, que eu vou tomar a decisão de qual transição que eu vou fazer no momento que eu ver a entrada. Então, eu vou primeiro precisar derivar um S, para depois eu poder chegar nesse momento e decidir que eu finalizei e tenho o meu S apóstrofo e posso aceitar a minha linguagem. Então, em algum momento eu tenho que vir por esse caminho aqui, para eu primeiro ver um A, um S, um B, para depois fazer a redução para o S, para daí sim eu seguir por esse caminho aqui e aceitar a minha linguagem. Então, quando eu estou nesse início aqui, nesse estado 0, eu ainda não sei o que eu posso ver, por isso que eu tenho esse caminho aqui pelo epsilon, né, com essa transição espontânea. E a mesma coisa acontece aqui para o C, né, eu posso também aqui nesse início ver um C ou um A, né, o B não porque ele tem alguma coisa antes, né, mas as duas produções do S são então S, A, S, B ou C. Então, nesse início aqui eu posso ver uma dessas 3 situações aqui. Aqui o C, né, essa mais simples, depois que eu ver o C, então eu vou poder fazer a derivação, a redução para um S. Então, aqui já é o final dessa produção. E aqui, continuando essa produção, eu posso ver então um A e mover o meu ponto aqui, né, para o próximo item. E agora eu tenho que ver um S. Nessa situação aqui, para eu ver um S, então pode acontecer novamente todas essas situações, né? Eu posso repetir, ter todos esses passos aqui, né? Ter um C, ou ter um A e um S e um B, qualquer uma das produções do S. Então, na verdade, eu posso voltar aqui, né, a esse início aqui com uma transição espontânea. E depois que eu ver um S, né, depois que eu fiz essa derivação aqui e encontrei um S, né, e até o final dessa aqui que eu não finalizei e encontrei o S, eu posso seguir para o próximo passo para depois esperar encontrar um B. Né? Então, aqui nesse momento eu vi um S, e agora eu vou para o próximo passo, onde eu ainda espero encontrar um B. E aqui, nesse passo, eu encontrei um B, então agora eu posso fazer a minha redução para o S. Então, esse aqui seria o autômato não determinístico, com as epsilons transições, né, com esses movimentos espontâneos. Para a gente poder fazer o desenvolvimento do compilador, é primeiro necessário transformar esse autômato não determinístico num autômato determinístico. Esse é um outro passo que vocês estudaram em outras disciplinas, né, disciplina de linguagens formais, e eu não vou passar aqui nessa videoaula. Mas eu já converti, então, esse autômato, e ele resulta nessa versão aqui, onde eu agrupo alguns estados que seriam semelhantes. Esse autômato aqui, ele faz a mesma análise que esse autômato aqui, só que ele não tem essas epsilon transições, ou seja, ele é determinístico. Então, esse estado aqui vai ser o meu estado inicial. Então, aqui eu posso ver um S e volto para cá. Se eu ver um A, eu venho para esse segundo estado, onde eu continuo enquanto eu ver A. Se eu ver algum C, eu vou para esse estado aqui para fazer redução para um S. Se não, eu venho para cá para eu esperar encontrar um B. E aí, quando eu finalizar e ver um B, eu faço a redução para um S. Tá? Agora, eu vou nomear todos esses estados para poder fazer um passo a passo de como seria a análise usando esse autômato.
Então, agora aqui, cada estado tem uma numeração, né? Então, esse estado 0, esse estado 1, esse estado 2, 3, 4 e 5, e assim por diante, quantos estados a gente tiver. O que vai ser colocado na pilha, na verdade, são apenas os estados, e eles indicam a posição em que eu estou da minha análise, né? Assim fica fácil da gente visualizar que momento que está a análise, para ele tomar a decisão se ele tem que fazer a redução ou não. A gente chama esses passos aqui de prefixos viáveis. Então, se ele tiver algum desses estados e ele conseguir continuar fazendo análise, significa que ele tem apenas prefixos viáveis na pilha. E aí vai chegar algum momento que ele vai encontrar um random, né? Ou seja, um momento desses, onde ele vai poder fazer a redução. Então, aqui eu coloquei uma planilha, onde que eu vou ilustrar passo a passo de como que o compilador faria a análise usando esse autômato. Então, vai ter a pilha, né, e vai ter o uso do autômato. Então, aqui é a minha entrada, né, por exemplo, AACBB, e eu tenho um cifrão no final para indicar o final da entrada. A pilha, então, só vão ter os estados, e aqui eu só vou colocar o símbolo que eu analisei naquele momento para tomada de decisão, né, o símbolo que representa aquilo que está no topo da pilha. Na verdade, esse símbolo aqui ele não é implementado, é só para visualizar. E aqui é a ação que está sendo executada. Então, inicialmente, o algoritmo ele começa no estado 0, e a partir das entradas, né, que eu vou lendo, né, conforme eu vou andando na minha entrada, eu vou incluindo aqui os outros estados, navegando pelo meu autômato. A ideia é que eu consiga chegar no símbolo inicial da minha gramática, ou seja, chegar no estado 1, e aí eu posso aceitar. Então, o primeiro passo é analisar aqui o A. Estou no estado 0 e vejo um A, eu vou para o meu estado 2. Então, eu devo empilhar o estado 2. Então, estou nesse momento aqui. A minha pilha vai ficar nesse formato. E estando o estado 2 na pilha, significa que eu vi um A. Tá? E aí, eu avanço a minha entrada. Tendo um A, eu continuo no estado 2. Se eu estou no estado 2 e vejo um A, eu continuo nesse estado. E avanço a minha entrada. Tá? Então, a minha pilha fica nesse formato. Agora, eu tenho um C na entrada. Tá? Eu estou no estado 2 e vejo um C. Então, eu vou para o estado 3. Tá? E aí, nesse momento, depois que eu for para o estado 3, então eu posso fazer a minha redução. Então, eu empilho o estado 3 e avanço. Tá? Fica assim. Então, vai ficar 0, 2, 2, 3. Né? O último que eu vi foi o 6. Então, eu estou aqui nesse estado 3... né? E aí eu sei que nesse momento aqui eu posso fazer a redução porque tem um ponto aqui no final. Então, eu vou fazer o quê? Vou reduzir para um S. Tá? Então, agora eu vou reduzir para o S, eu vou, nesse caso, então, a redução significa o quê? Desempilhar a quantidade de elementos que eu empilhei, de itens que eu empilhei para chegar naquele ponto ali. Então, nesse caso aqui, o S é apenas um item, né? Só o C. Então, eu vou desempilhar só o 3. E aí, eu volto para o estado 2. Tá? Estando aqui no estado 2 e tendo um S, então, eu vou para o estado 4. Então, por isso que aqui está o estado 4. Tá? Então, aí eu vou para o estado 4. Aqui, nesse momento, eu já vou identificar as minhas transações GoTo. Essa transição aqui é justamente para representar isso. Esse salto que eu dei aqui no autômato para o estado 4, tá? Então, para representar esse passo, porque, como eu falei, ele vai fazer a redução, ele vai desempilhar a quantidade de elementos que ele empilhou para ele poder fazer chegar lá no ponto final. Então, quando eu chegar aqui, eu tenho que ter 3 itens, né? Então, aqui eu 4 aqui, né? Ele vai me representar que eu tenho o S empilhado. É por isso que o S está aqui. Então, essa tabela GoTo vai me ajudar nesse momento. Então, eu incluí aqui já o GoTo e depois eu vou explicar mais adiante como é que a gente monta lá a planilha que vai dentro do algoritmo, né, do GoTo e da tabela ação. Então, continuando aqui, agora eu estou no estado 4, né, e tenho um B para avaliar. Nesse caso, ele vai para o estado 5, e aqui, nesse momento, ele pode novamente fazer uma redução. Então, agora ele pode reduzir para um S, tá? Esse 2, 4, 5 aqui. Então, como ele empilhou 3 elementos para chegar aqui no ponto, ele vai desempilhar também 3 elementos. Tá? Então, é o 2, o 4 e o 5.
Tá? E aí ele fica nesse estado 2 aqui.